Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de sólidos, de teoria de sólidos, agora entrando no capítulo 18, que é um resumo dos capítulos 24 e 25 do Ashcroft-Mermin. Então nós vamos tratar de dois assuntos aqui, que é alguns exemplos importantes de medidas das relações de dispersão dos fônons, né? Ou seja, do espectro, do que a gente estudou no capítulo anterior, e alguns efeitos anarmônicos importantes. Tá? Então, começando com a parte das medidas de dispersão, né? E que está no capítulo, basicamente no capítulo 24. Né? E vamos começar com a parte de espalhamento de nêutrons e vou falar primeiro a parte geral de espalhamento de nêutrons e de fótons e depois tratar especificamente de espalhamento de nêutrons. Então, a ideia aqui é que a interação com nêutrons e sólidos e fótons com um sólido cristalino, eles depositam energia que é convertida em excitação dos modos de vibração, ou seja, dos fônons. Então, o que a gente vai levar em conta aqui é que parte da energia transferida e do momento, né, é convertida em produzir fônons dentro da rede do material. A diferença importante entre nêutrons e fótons, neste caso, é exatamente por conta da natureza de interação, né, a energia e momento carregado por fótons e nêutrons é bem diferente, as escalas. E uma diferença mais importante ainda é que os nêutrons interagem principalmente com os núcleos atômicos, enquanto que os fótons, a principal interação é com os elétrons do material. Né? Então, lembrando que a energia cinética para nêutrons é P2 sobre 2 massa do nêutron, então aqui a massa do nêutron em unidades de massa do elétron, né? O nêutron é quase 2.000 vezes mais massivo que o elétron, e aqui a energia cinética de fótons, né? Que é a PVC, né? E a velocidade, então de forma que a gente tem um gráfico da energia dos nêutrons em função do vetor de onda, né? Para nêutrons e do vetor de onda seria associado ao momento, né? Então, a relação energia-momento para nêutrons, que é essa curva aqui de baixo, e para fótons, né? E essa região clara aqui, né? O livro diz que é a faixa de energia típica para energia térmica, em torno aqui de 10 a 3, 10 a 2 eletronvolts. Temperatura ambiente, por exemplo, é 30 milieletronvolts, então está nessa faixa aqui. Tá? O que significa que para fótons, a energia térmica, que é da ordem das energias de vibração, a gente estaria falando de fótons de energia ou de momento 10 a 2 centímetros a menos 1, enquanto que para nêutrons, essa escala já é 10 a 9 centímetros a menos 1. Tá? Bom, então, primeira consequência importante é que fótons e nêutrons provarão o sólido, ou seja, a interação e o que eles deixam, né, num sólido vai ser diferente. Uma descrição geral usada para a interação de nêutrons com o sólido pode ser adaptada para a situação dos fótons se a gente usa a relação correta energia-momento. Tá? Então, vamos pegar o caso específico do espalhamento de nêutrons. Então, nêutrons, vou imaginar que eu tenho nêutrons incidentes com um momento P e energia P2 sobre 2 vezes a massa do nêutron, e que ao emergir do sólido, ele vai ter um momento P' e uma energia, então, P' ao quadrado sobre 2mn. Considerando que os átomos e íons do sólido podem ser descritos pela aproximação harmônica, a gente vai considerar, então, que a diferença de energia entre o feixe incidente e a energia dos nêutrons no feixe incidente e no feixe espalhado vem por conta
da variação da população de fônons no sólido. Né? Então, que a diferença de energia aqui vai ser, por exemplo, eu mudei a população do modo Ks, né, que tem frequência ômega de K, né? Aqui eu estou escrevendo ômega Ks para não carregar muito a notação, né? Mas a gente sabe que é uma função de K. Então, a população do modo Ks mudou de N para N'. Né? Então, a gente pode, resumidamente, escrever isso como menos a somatória, então, né, do delta de N menos N'. Né? Muito bem. O termo de interação nêutron-íon num sólido, a gente pode escrever, ou seja, quando o nêutron interage, a gente pode escrever a partir de uma hamiltoniana de interação, que a gente vai chamar de W, que vai depender, seria um potencial, que é um potencial de curto alcance nêutron-íon, basicamente interagindo com o núcleo dos átomos, né? Rzinho a coordenada do nêutron, e R menos U de R é a coordenada, então, do átomo. Né? Esse termo ele tem uma simetria óbvia, que é a invariância quando a gente considera a interação do nêutron com outro íon da rede deslocado R0 em relação ao primeiro. Né? Que é a invariância típica de translação da rede cristalina, né? Se eu considero um sólido monoatômico, por simplicidade. Se for um sólido poliatômico ou com base, eu desloco a distância conveniente, né, a distância periódica. Né? Então é óbvio que se eu tenho o nêutron interagindo aqui com um potencial, e se esse íon da rede é exatamente o mesmo aqui e aqui, o potencial vai ser o mesmo. Né? Ele não vai depender da posição absoluta do átomo, porque a natureza da interação é uma natureza que depende das características do nêutron e de qual é o tipo de átomo envolvido, qual é o tipo de núcleo envolvido. Então, se eu transladar R0, que seria escrever a hamiltoniana de interação num ponto deslocado R0 em relação ao ponto R, que está aqui, isso aqui, obviamente, tem que ser igual à hamiltoniana original por conta da simetria de translação. Na mecânica quântica, toda vez que a gente tem uma propriedade de simetria, isso implica, principalmente na hamiltoniana, isso implica uma lei de conservação. Alguma grandeza física acaba se conservando por conta dessa propriedade de simetria. Né? Então, exemplos. Potencial central conserva o momento angular. Né? No caso, na simetria de translação, quem fez o curso de quântica no semestre anterior deve lembrar que a gente analisou esse caso da simetria de translação discreta. Significa que eu vou ter uma simetria em relação ao momento cristalino transladado por um vetor de onda, que nesse caso seria o vetor de onda da rede recíproca. Né? Então, o fato do potencial ser periódico implica que a variação de momento vai estar ligado com a variação de momento mais um vetor da rede recíproca H cortado K. Né? Então, a simetria de translação discreta na mecânica quântica leva a uma relação de conservação, que nesse caso é a da conservação do momento cristalino, representado por essa expressão. Teria uma outra forma da gente entender isso, né? Porque assim, a variação de momento aqui, do nêutron incidente, esse nêutron tem que ter ganho momento de algum lugar, né? Então, ele ganhou, aqui está dizendo que tem uma contribuição que vem por conta do momento do fônon, né? Que seria H cortado, o momento cristalino dos fônons, a variação. Mas também, lembrando que o espectro de fônons é periódico, então se eu somo um vetor da rede recíproca, nessa história isso não faz diferença nenhuma, né? Por conta das propriedades de periodicidade da rede recíproca. Esse casão, então, é um vetor qualquer da rede recíproca. Então, no espalhamento de nêutrons, nós temos duas leis de conservação importantes, que é a lei de conservação do momento em relação ao momento cristalino e a lei de conservação de energia. Né?
aqui é o que a gente chama de momento cristalino dos fônons, né, H cortado K, e aqui um vetor da rede. A combinação dessas duas permite determinar qual é o valor de WS, então, ou seja, qual é o modo específico que é detectado num espalhamento de nêutrons que tem essa variação de energia e essa variação de momento. Né? Então, se eu tenho um nêutron incidente numa certa direção, ele é espalhado numa certa direção com um certo vetor, com um certo momento P. A diferença de energia aqui e a diferença vetorial dos momentos vai me permitir identificar univocamente quem é o modo de vibração KS que é provado nesse espalhamento. Né? Então vamos lá, vamos começar a estudar os casos importantes. O primeiro dele é o espalhamento elástico ou de zero fono. O espalhamento elástico, por definição, é um espalhamento que não tem variação de energia. Para não ter variação de energia, isso aqui tem que ser zero, né? Significa que eu não posso ter nem criado, nem produzido quantum de vibração, nem removido quantum, nem aniquilado, né? Nem produzido, nem aniquilado quantum de vibração nenhum na rede, líquido. Tá? Então, conserva a energia. A energia dos nêutrons não se altera. As leis de conservação, então, indicam que o E' tem que ser igual a E, o que significa que o módulo do momento é igual. P' cortado, nós vamos chamar Q', o P' H cortado Q' e o P H cortado Q. Se a gente substitui nas expressões, tá aqui, né? Se eu substituo chamo de Q', o momento, o vetor de onda do nêutron espalhado, Q, o vetor de onda do nêutron incidente, H cortado P' menos H cortado P, né? Eu vou ter uma relação, como eu não posso ter contribuição nenhuma de fônon, o ΔN aqui tem que ser zero, né? Para todos os modos KS, então essa expressão é zero, a gente chega a uma lei de conservação, então, que é Q' é igual a Q mais K. Ora, mas essa é exatamente a equação de Laue, né? É exatamente a condição de Laue para difração, né? Ou seja, o espalhamento elástico de nêutrons, ele obedece às mesmas relações da difração de raio-x. Então, o espalhamento elástico ele é usado para mapear a estrutura cristalina do material também. E, na verdade, o espalhamento elástico ele tem uma vantagem em relação ao espalhamento de raio-x, porque os nêutrons eles interagem diretamente com os núcleos atômicos, né? Enquanto que a difração de raio-x ela interage principalmente com os elétrons, né? Então, aquele espalhamento, aquela ideia do modelo de Bragg, né, dos planos e tudo mais, a interação, quem espalha o raio-x é basicamente a eletrosfera formada pelos íons que estão nos diferentes planos cristalinos. O espalhamento elástico de nêutrons nesse aspecto, ele é muito mais interessante. E, além de tudo, ele tem uma outra vantagem, é que como o espalhamento de nêutrons por núcleo, ele é extremamente sensível à configuração do núcleo do átomo. Então, um isótopo, por exemplo, espalha diferente de isótopos diferentes têm fatores de espalhamento muito diferentes. Então, uma outra vantagem do espalhamento elástico de nêutrons é poder detectar, por exemplo, a posição de hidrogênios na estrutura cristalina do material. E como é que isso é feito? O espalhamento por hidrogênio, pelo núcleo do hidrogênio em si, é fraco, mas se eu troco o hidrogênio pelo deutério, então que seria, eu tenho um material deuterado, o espalhamento pelo deutério é muito mais intenso, é mais fácil de detectar, e com isso, então, uma das vantagens do espalhamento elástico de nêutrons é poder detectar, por exemplo, a presença de núcleos leves, com muito maior facilidade, por exemplo, lítio, presença do lítio também é outro
né? Tem o isótopo do lítio que espalha bastante nêutrons. Então, tem uma vantagem. A grande desvantagem de espalhamento de nêutrons é que eu preciso de um reator nuclear para produzir o feixe de nêutrons. E, normalmente, eu preciso um volume grande de amostra, né? Porque como o nêutron ele é fracamente... A maior parte dos nêutrons, na verdade, atravessa o material, né? Porque, se a gente lembrasse, a principal interação é com o núcleo no material preenche um volume muito pequenininho comparado com o volume do material, né? Então, normalmente, eu preciso de uma quantidade grande de amostra para fazer difração de nêutrons. Mas, quando a gente tem a difração de nêutrons, ela é bastante sensível e bastante interessante. Bom, mas o espalhamento, a ideia aqui é a gente provar os modos de vibração. Espalhamento elástico, então, ele é insensível aos modos de vibração, porque eu não estou criando nem aniquilando nenhum quantum de vibração na rede. Então, o próximo caso interessante é quando eu tenho um espalhamento envolvendo um fônon, né? A criação de um fônon. Então, as energias do nêutron se alteram exatamente pela energia do fônon absorvido ou criado, né? Então, vou imaginar que absorveu, eu tenho um determinado modo Ks, que eu tenho uma variação exatamente igual a 1, e essa é a energia criada, né? Esse é o delta criado. Então, no caso da absorção de um fônon do ramo S, os nêutrons espalhados têm energia maior do que os nêutrons incidentes, e a energia adicional vem exatamente da absorção de um fônon. Então, eu aniquilo um fônon que está no ramo S com vetor de onda K, né? E essa energia é incorporada, então, ao nêutron. O momento, então, pelo mesmo motivo, o momento, então, é alterado também por um termo adicional, que é H cortado K, desse modo que é criado. No caso da criação de um fônon, ou seja, a energia do nêutron emergente é menor do que do nêutron incidente, aí parte da energia do nêutron, então, é depositado na rede na forma de criando, então, um quantum de vibração ou um fônon. E aí, então, a lei de conservação fica P' igual a P menos, né? A energia é menos H cortado ômega S e assim por diante. Como a relação de dispersão de fônons ela é periódica, o ômega S de K mais ou menos, de Kzinho mais ou menos Kzão é igual a ômega S de K, a gente pode combinar as duas leis de absorção e a gente obtém, então, os dois casos possíveis, que para o caso da absorção, P' ao quadrado sobre 2mn é igual aqui a conservação a relação entre, combinando, né, a relação entre conservação de energia e momento. Como é que eu faço isso? Eu tiro da relação, dessa relação aqui, substituo aqui, né? Aliás, tiro daqui e substituo aqui, né? Aqui eu tiro o valor de K e substituo aqui em cima, eu obtenho, então, as duas relações. E aqui é H cortado de ômega S, que é função de P' menos P, né? Teria o mais Kzão aqui, mas como a função ômega S é periódica, então isso já foi removido. E a mesma coisa no caso da criação de fônons, né? Só copiei para cá. Então, um espalhamento, como é que é um experimento de espalhamento inelástico de nêutrons? Então, normalmente seleciona-se a energia e o momento do nêutron incidente. Então, eu tenho lá o reator nuclear, eu vou selecionar qual é a energia que eu quero. Então, esses nêutrons vão ter uma determinada velocidade, vão ter um determinado momento, né? E eu determino a direção de incidência em relação à minha amostra do nêutron incidente. E aí, para a gente determinar o espectro de fônons, obviamente eu preciso um cristal, um monocristal do material, né? Então, eu arranjo o fônon, o nêutron incidente, desculpa, em relação a uma determinada orientação cristalográfica do meu sólido.
e coloco o detetor em várias posições e vou medindo, então, a intensidade do nêutron espalhado em diferentes direções, né? E se eu meço ao mesmo tempo a quantidade que é espalhada e a energia, né? Então, se eu meço o momento, na verdade, medindo o momento do nêutron espalhado, ou a velocidade, né, do nêutron espalhado, e qual é o ângulo, né? Então, isso eu consigo determinar o P' e o P, e pela conservação de energia eu determino, então, qual é o ômega, né? E, portanto, eu tenho a informação completa, eu sei qual é a direção de espalhamento, eu sei a variação do módulo do P, mas eu sei também a variação da direção, porque eu tenho a direção de incidência e a direção em que eu estou medindo, então isso me dá informação sobre a variação do K, e, portanto, eu tenho exatamente o valor, qual é o ômega S de K que eu estou medindo, tá? Certo? Obviamente, não é em qualquer posição que eu vou enxergar nêutron espalhado, né? Então eu vou variando a posição e vai ter certas posições que eu não vou medir nada. E só em condições que satisfazem, então, essa relação de conservação é que eu tenho detecção de nêutron. Tá? Então, que é aquilo que eu falei, escolhendo a direção pré-determinada de P', espera-se obter nêutrons espalhados, não espelhados, ó, pelo processo de um fônon apenas em alguns poucos vetores P'. Muito bem, determinando P', a gente sabe que o fônon criado absorvido tem frequência E' menos E sobre H cortado, em momento K mais ou menos P', a depender se é criação ou aniquilação, né? Tá certo? Então a gente mede um ponto da curva ΩSK. Tá? Então, se eu meço nas condições experimentais, por exemplo, na energia dos nêutrons incidentes, na orientação dos cristais, essa aqui às vezes é mais complicada. Então, normalmente a gente mexe na orientação do cristal em relação ao feixe incidente e na direção da detecção, né? Ou seja, onde eu vou pôr o detetor. Né? E para quem já viu, ou para quem nunca viu um detetor de como é que chama? Um difratômetro de nêutrons ou um detetor de nêutrons espalhados, né? De um modo geral, é uma sala enorme. Né? E o detetor normalmente corre em cima de um carrinho, né? Porque para detectar nêutrons, como o nêutron interage muito fracamente, o próprio detetor é um trambolho, né? Às vezes pesando vários quilos. Mas enfim. Então, com isso, a gente consegue mapear toda a curva de dispersão, em tese, né? Mapear toda a curva de dispersão de fônons de um cristal. Então, pelo espalhamento envolvendo um único fônon. Então, aqui tem um exemplo do alumínio, né? Em que as pessoas que fizeram aqui esse experimento, está aqui no livro e está a referência aqui, né? Aqui o alumínio tem estrutura FCC, se não me engano, porque está aqui a zona de Brillouin, né? Então, aqui, ao longo da direção 100, né? Então, eles incidiram o nêutron incidente está ao longo da direção 100 do cristal e variando, então, né? Por exemplo, a posição do detetor do nêutron espalhado, eles conseguiram, então, mapear tanto o modo transversal, os ramos acústicos, o alumínio tem um átomo por célula primitiva, então você tem basicamente o mapeamento dos fônons acústicos, né? E aqui o ramo transversal, o ramo longitudinal, e aqui, modificando a orientação do cristal em relação à direção de incidência, né? Mapearam também, aqui os dois modos transversais tinham a mesma degenerado, né? E aqui nessa direção, ao longo da linha gama KX, né? Então, onde o ponto X agora é aqui na face aqui da zona de Brillouin vizinha, né? Então, ao longo dessa direção aqui, você tem o mapa, então, dos modos longitudinais e os dois modos transversais
Então é assim que se mede ou se pode determinar o espectro de fônons, né, ou as curvas de dispersão experimentais, e alguns, acho que na aula anterior, né, no capítulo anterior, a gente mostrou algumas curvas em que tinha valores experimentais, né, e valores calculados. Tipicamente se mede, então, uma das formas seria o espalhamento de nêutrons, né? Esse tipo de interpretação só vale se for possível distinguir o processo de um fônon dos demais processos. O espalhamento elástico é fácil, porque a energia do nêutron espalhado é igual do nêutron incidente. Então, inclusive, você pode selecionar o detetor de nêutrons de forma a só pegar a mesma energia do nêutron incidente, né? Então, dá para eliminar no próprio detetor o efeito de variação da energia do nêutron. Agora, no espalhamento envolvendo ou se a gente quer medir o espalhamento envolvendo um único fônon, aí precisa cuidado, por quê? Porque como eu tenho que medir a variação da energia cinética do nêutron, então eu não posso excluir, eu não posso a priori dizer quanto que vai ser a variação da energia, né? Inclusive você vê, né, como eu tenho ômega de diferentes intensidades, a energia do fônon espalhado varia bastante, né? Então aqui em uma unidade de frequência aqui em radianos por segundo, né, você vê que tem uma variação bastante grande. Então eu tenho que, na verdade, detectar, deixar o detetor aberto, ou seja, detectar os nêutrons todos que chegam, e aí dá um jeito de selecionar se o processo, então, envolve um único fônon ou mais de um, né? Porque a teoria que a gente fez até agora é de um único fônon, mas eu posso ter um espalhamento que envolve mais de um fônon, né? E vai produzir diferença de energia também, né? Então, o próximo caso vamos analisar o que acontece, então, com o espalhamento de dois fônons e daí inferir como é que seria o espalhamento multifônico, né? Mas isso nós vamos deixar para a próxima aula, que essa já ficou bem grandinha, né, pessoal? Valeu, até a próxima.